O Ministério de Evangelização Resgate apresenta Pastor Claudemir Rodrigues. Meus ilustres ouvintes, pode tomar o seu assento, por gentileza. Com muita honra, com muita alegria, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Eu quero agradecer, nesta oportunidade, o nosso líder, o nosso conselheiro, Bispo Paulo Tavares. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso bispo. Ele é um líder que eu aprendi a amar e aprendi a respeitar. Quero louvar a Deus pela vida do bispo, pela vida da bispa Mari. Este casal tão abençoado sempre tem me recepcionado aqui com muita fidalguia, com muito amor, com muito carinho. E a igreja tem me recepcionado muito bem. Eu nem mereço tanto a forma tão nobre, tão fraternal com que vocês têm me recepcionado nesta casa. Senhores obreiros, muitíssimo obrigado pelo abraço, pelo carinho. Eu quero agradecer todos vocês. Eu quero informar os irmãos que eu estou lutando para representar muito bem o nome da Catedral da Fé lá no Japão. Eu tenho uma aliança com esta igreja. Desde a primeira vez que eu conheci o bispo, nós formamos uma aliança. E graças a Deus que a minha amizade com ele não foi comprada, não. A minha amizade com o bispo e a aliança que nós fizemos com a Catedral da Fé foi debaixo da unção de Deus e da glória de Deus. Então eu quero louvar ao Senhor. Eu preguei uma mensagem aqui, acho que foi sexta-feira, sobre Neemias. E foi sexta, né, bispo? Foi sexta-feira. Eu tenho esta mensagem aí no DVD, tá? Ajuntando os cacos da vida. Se você quiser levar, você vai contribuir com a obra missionária lá no Japão. Tem uma outra mensagem também muito legal, lições que aprendemos com Bartimeu. Se você tem a curiosidade para saber como que é um cego falando do outro, então você leve aí que vai ser muito legal, muito bacana, tá bom? Então, eu quero que você nos abençoe no final desta reunião. Eu estou sentindo o cheiro de milagres aqui nesta noite. Estou sentindo o cheiro de milagres aqui esta noite. Eu prometo não ser cansativo aos irmãos. Tem alguns pregadores que as mensagens deles é uma espada, né, comprida e chata. Mas eu quero ser bem sucinto com os senhores, com a noiva do Cordeiro esta noite. Mas eu tenho uma palavra rema profética para os nossos corações aqui. Você que quer reverenciar a inerrante palavra de Deus, fiquemos de pé, por gentileza. Eu preguei uma mensagem sábado e Deus falou para mim repetir a dose aqui, né? A bispa Mari e a pastora Nilceia já ouviram, então elas que ouviram vão remoer e vai ouvir de novo. E os irmãos que não ouviram, vai ouvir pela primeira vez e vai ser tremendamente abençoados pelo Senhor, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, livro de Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento, capítulo de número 20, nós vamos ler do verso 7 até o verso de número 12. Do verso 7 até o verso de número 12.
Versículo 7 diz assim: No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante um extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Antes que você tome o seu lugar, eu gostaria que você falasse esta frase para o irmão, a irmã que está ao seu lado. Fale para ele assim, ó: caiu da janela. E agora? Fala mais uma vez. Caiu da janela. E agora? Para você gravar mesmo. Vamos lá? Caiu da janela. Agora ajuda. Sentai-vos, por gentileza. Pega o lenço. Vamos chorar um pouquinho aqui. Eu tenho aqui nesta noite um texto muito complexo, mas como eu gosto de trabalhar com a teologia prática, eu gosto de trabalhar com a praticidade. Eu encontrei algumas coisas lindíssimas aqui embutida nesse texto, e eu vou puxar o pano de fundo desse texto, e eu vou mostrar algumas coisas aqui aos senhores em rápidas palavras. Eu acredito que vai falar com toda a igreja, mas principalmente com os obreiros da casa do Senhor. Por que Deus falou comigo para mim trazer esta mensagem hoje? Porque Ele tem muitas bênçãos para realizar aqui na catedral. E Ele está preparando os seus obreiros para que o nome do Senhor seja glorificado aqui neste lugar. Então eu quero falar com os obreiros e falar com a igreja um pouco sobre esse texto aqui. Você que tem um pouco de conhecimento da história judaica, você sabe que as casas dos israelitas, elas eram um pouco diferentes das casas que temos hoje. Eles tinham o primeiro andar, onde o anfitrião usava para recepcionar as pessoas, recepcionar o hóspede. Eles tinham o segundo andar, onde eles usavam para organizar os dormitórios, os quartos. E eles tinham o terceiro andar, onde eles usavam como cenáculo. Abrigava ali aproximadamente de 150 a 200 pessoas. Esse fato que aconteceu aqui, aconteceu na cidade de Troade, quando o apóstolo Paulo estava ministrando à igreja, aos obreiros do Senhor. E se você analisar a hermenêutica desse texto, que é a arte da interpretação bíblica, você entende que eles estavam em um culto de Santa Ceia, porque eles falam sobre o partir do pão. Pois bem, vamos lá. Quem não gostaria de ouvir o apóstolo Paulo, não é verdade? O maior teólogo do cristianismo, o maior pastor, o maior missionário, o maior evangelista. O homem que escreveu 45% do Novo Testamento. Ele está pregando agora a palavra de Deus, ele está ministrando a palavra de Deus, e a Bíblia Sagrada fala que um jovem, por nome Eutico, ele chega na reunião, e esse moço, ele não procura os bancos da igreja para se assentar, ele não procura o local
onde a mocidade estava para se assentar. Ele procura a janela. Durante a pregação de Paulo, durante a exposição da palavra de Deus, esse menino adormece e ele cai. A Bíblia Sagrada fala que ele morre dentro do cenáculo. Ele morre dentro da reunião. Se você analisar esse texto, ele tem dois aspectos, ele tem duas faces. Ele tem o aspecto crítico, olha para cá, e ele tem o aspecto compreensivo. O aspecto crítico é esse aqui. Você olha para o Eutico e você fala, bem feito para ele. Esse menino, ele não é ovelha, ele é bode. Por que ele se assentou na janela? Bem feito para ele. Ele estava olhando para o mundo e ora ele olhava para a igreja. Quem mandou ele chegar atrasado no culto? Ele é desorganizado. Deus prova quem é desorganizado. Deus derruba quem é desorganizado. Esse é o lado crítico desse texto. Agora tem o lado compreensivo desse texto. Eu comecei a analisar esse texto e eu comecei a pensar o porquê que esse menino se assentou na janela. Talvez esse menino saiu da sua casa e ele viu seu pai espancando a sua mãe. Talvez esse menino saiu da sua casa e ele não estava bem espiritualmente. Ele chegou no culto, ele chegou na reunião e ele pensou consigo mesmo, hoje eu não quero falar com ninguém, hoje eu não quero cumprimentar ninguém, hoje eu não quero abraçar ninguém. Quando o apóstolo Paulo impetrar a bênção apostólica, eu vou embora. Irmãos, todos nós temos os nossos momentos de janela, ou mais cedo ou mais tarde. Todos nós, seja você um pastor, seja você um presbítero, seja você um membro da igreja, todos nós temos os nossos momentos de janela. Elias, ele teve os seus momentos de janela. Quando ele percebeu que ele estava sendo ameaçado por Jezabel, ele deita debaixo de um pé de zimbro e ele pede a morte. O seu mestre, o seu Jesus, ele teve os seus momentos de janela. A Bíblia Sagrada fala que no jardim do Getsêmani, que a palavra Getsêmani no original do grego significa prensa do óleo. Ele teve os seus momentos de janela. Quando ele chama os seus discípulos e ele pede para os seus discípulos, fique aqui comigo, eu preciso de alguém. Espiritualmente falando, Jesus vencia todas as dificuldades, mas humanamente falando, ele precisava de alguém, ele precisava de gente. E eu costumo dizer, pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos de gente, nós precisamos de amigos, nós precisamos de pessoas para a gente compartilhar as nossas crises. Agora o meu mestre, o seu mestre, ele verbaliza algo muito interessante. Ele fala assim, ó, a minha alma está angustiada até a morte. Os conhecedores do original do grego fala que esta palavra alma angustiada é como se uma espada traspassasse a sua alma. Todos nós temos os nossos momentos de janela. Quem sabe você entrou aqui nesta noite e você está dizendo, pastor Claudemir, eu estou vivendo no meu momento de janela. Eu não tenho mais aquela força que eu tinha, eu não tenho mais aquela glória que eu tinha, eu não tenho mais aquela unção que eu tinha. Mas eu venho aqui nesta noite como profeta de Deus para lhe dizer, muita gente caíram da janela,
E não caíram da janela não é porque eles são ruins, não. Eles não caíram da janela não é porque são maus. Eles não caíram da janela não é porque eles são crentes problemáticos, não. Caíram da janela por causa das crises. Caíram da janela por causa da perseguição do inimigo que é grande. E o diabo olha para mim, olha para você e fala assim, ó, nunca mais esse aí vai se levantar. Nunca mais aquela mulher vai se levantar. O projeto na vida dele, o projeto de Deus na vida dela não vai vingar. Mas eu venho aqui nesta noite como profeta da palavra para lhe dizer: quem caiu da janela, a mão de Deus vai levantar, a mão de Deus vai restaurar. Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus ao Senhor essa noite e glorifica o nome do Senhor. Agora pega o lenço e vamos aprender um pouquinho com o apóstolo Paulo. O Eutico está caído aí embaixo. E o apóstolo Paulo pregando aqui em cima, como eu estou pregando. Um diácono sobe aqui e fala para ele: Paulo, o Eutico caiu e morreu. Olha só, bispo. O natural seria Paulo falar: agora eu prego nos Gideões missionários. Rapaz, agora eu tenho uma agenda lá no Silas Malafaia. O natural seria ele falar: bem feito para ele. Quem mandou ele se assentar na janela? O natural seria ele falar: olha gente, eu sou homem de Deus, e quem não prestar atenção na minha mensagem, Deus vai matar como matou o Eutico. Não foi isso que ele fez. Quando a informação chegou aos ouvidos de Paulo, o Eutico caiu, morreu, ele parou a reunião. Ele parou a reunião. Primeira coisa que eu aprendo com Paulo: para você ouvir o gemido daqueles que sofrem, daqueles que gemem, você precisa parar. Você precisa colocar o pé no freio. Gente, a nossa correria é tão grande, esse mundo competitivo que a gente vive é tão grande, que a gente pisa no sangue do ferido. O sangue do cara espirra na nossa roupa e a gente vai embora como se nada tivesse acontecido. Nós estamos perdendo, bispo, a sensibilidade. Olha para mim nessa noite. Quantas vezes os nossos filhos, a gente olha para eles e a gente fala: essa menina não é assim, esse menino não é assim. Por que que o comportamento dessa moça está assim? Por que que o comportamento do meu filho está assim? Talvez essa moça caiu da janela e você não viu, você não percebeu. Talvez esse filho caiu da janela e você não percebeu. Você olha para um obreiro e você fala: hoje ele está frio, boca de aço, língua de ferro. Nunca diga isso. Você não sabe o que se passa com ele. Talvez ele caiu da janela e você não percebeu, você não viu. Eu quero dar um conselho pastoral para vocês hoje. Se eu fosse itinerante, eu estava fazendo vocês pular aqui, porque eu teria que deixar uma agenda para o ano que vem. Mas eu não sou itinerante, eu sou pastor. Eu sou pastor de igreja. Então eu quero dar um conselho pastoral para vocês aqui. E o meu bispo gosta de palavra. Quem quer ser abraçado amanhã, tem que abraçar hoje. Quem quer ser amado amanhã, tem que amar hoje. Quem quer ser compreendido amanhã, tem que compreender hoje. Quem quer ser amado amanhã, tem que amar hoje. Levanta a sua mão para o céu. Deus fala ao meu coração agora, que tem muita gente que caiu da janela, e Deus vai usar a catedral da fé para restaurar essas pessoas. Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor Jeová. Se o teu Deus está vivo, glorifica o nome dele aqui esta noite. Aplauda o Senhor.